Telespectadores, segundo bloco do programa, vocês agora vão acompanhar comigo o assunto importantíssimo. Aliás, o assunto são as drogas. Eu sempre me confessei radicalmente contra. Então, eu recebo hoje, tenho a satisfação de receber, 3 dos profissionais da equipe Amarjá. Amarjá significa Associação Mão Amiga Recanto Janaína. Decorei tudo certinho. Que temos um site. Qual é o site? Fala aí, Les. www.recantojanaína.org.br. Facílimo. Agora eu quero saber qual dos 3 está tenso. Acho que um pouco dos 3, né? Então, um pouquinho cada um, então nada, esquece. Bobagem. Nosso assunto hoje é importantíssimo, porque nós estamos prestando serviço a toda a comunidade que, neste instante, vos ouve e vos observa, nos mínimos detalhes. Começamos com você. Bom, deixa eu primeiro apresentá-los, né? Afinal de contas, Dr. Thales Paim, médico psiquiatra, com especialidade em dependência química. Pode falar mais alto, viu? Sim. Depois nós temos minha querida Maria Luísa Franco Almeida, filha de Rosarinha e do saudoso Luiz Marçal Albuquerque de Almeida, saudosos tempos de AEC e de Sítio Santa Rosa, de psicóloga. E agora nós temos também o Lécio Honorato Pereira, nervosíssimo, você vai acalmar, que é gerente responsável técnico da Amarjá, tá? Eu pergunto primeiro a você, meu caro e elegante futuro papai, médico psiquiatra, Dr. Paim, Dr. Thales, com TH Paim, como está a situação da dependência química no Brasil? Juninho, essa pergunta... Português, claro. Essa pergunta é muito importante e é interessante a gente perceber que nem sempre ela foi feita. Se a gente for pensar que na história da humanidade sempre houve o uso de substâncias psicoativas, e os prejuízos sempre ocorreram. Mas há poucas décadas apenas que o ser humano, a medicina, através das pesquisas, tem se dedicado para conhecer um pouquinho sobre esses prejuízos, né? No Brasil, por exemplo, o primeiro levantamento nacional com uma amostra representativa da população foi feito em 2006, há apenas 8 anos, né? Foi conduzido pela Unifesp, pelo professor Ronaldo Laranjeira, e repetido em 2012, há 2 anos. Então nós temos alguns dados. Só agora a gente pode falar como que está o cenário atual brasileiro do uso de substâncias, né? Por exemplo, o crack, né, que tem sido muito comentado pela mídia, representa 1,3% da população já fez uso de crack. Se for pensar na porcentagem, é um número pequeno, mas isso significa 1.700.000 pessoas que já usaram crack na vida, e muitos deles dependentes. E outros usarão mais, claro. Exatamente. E outros dados, por exemplo, sobre maconha, cerca de 6,8% da população já usou maconha na vida. Para cocaína, esse número vai para 3,8% da população. E a maconha, né, que eu citei esse número agora, eu acho que é importante porque muito pouco se fala sobre a maconha. Até há poucos anos, a maconha era até, de alguma maneira, exaltada, né, como uma droga natural, que não fazia mal. E grande parte da população ainda acredita nisso, né? Mas isso é fruto de um desconhecimento sobre o que as pesquisas têm mostrado, né? As pesquisas hoje em dia mostram que usar maconha representa um risco muitas vezes maior, cerca de 3 a 4 vezes maior, de uma pessoa desenvolver doenças, por exemplo, como a esquizofrenia, né? Pode aumentar o risco do desenvolvimento de transtorno de pânico. E a maconha ela pode ocasionar, algumas pesquisas sugerem, um déficit de inteligência nas pessoas que usam. Isso eu já saquei. Fica tudo meio assim, meio zen, né? Ri muito e vem a larica a hora da fome, aquela coisa toda, mas é tudo assim, o Brasil é varonil, é tudo verde e amarelo, cor de rosa, tudo fácil. É verdade. É tudo fácil. Inclusive, nisso tudo que você está falando, me lembrei da questão do álcool, né? Que o álcool é tido na sociedade como lícito. Como lícito, quase como se a cerveja, até recentemente tentaram fazer com que a cerveja não fosse considerada uma droga, né? Como se fosse separada das outras bebidas alcoólicas, o que seria um grande erro, né? O álcool, por exemplo, cerca de 10% dos homens, se você for pensar
na população só masculina, 10% da população é considerada dependente de álcool. Né? A cada 10 homens, um aí. Eu não tenho dúvida. Né? É considerado aí, popularmente alcoólatra, a gente chama de alcoolista. Né? Exato. E interessante também a gente perceber o seguinte, o Lenard, esse levantamento, mostrou que 50% dos brasileiros não usam álcool. Mas que desses 50% que usam, metade deles consome o álcool numa quantidade prejudicial à saúde. Eu sei, eu vejo tudo. Maria Luísa, o que leva uma pessoa à dependência química? Português, claro. Então, essa pergunta, eu posso dividir em duas? Porque, de início, o que motiva uma pessoa a buscar? Porque a gente pode ter duas interpretações dessa pergunta, né? Quais os motivos que levam a pessoa a buscar o uso de drogas? Geralmente, o que todo mundo conhece, é claro, é a curiosidade. Então vai por curiosidade, às vezes influência de pessoas próximas, amigos, até irmãos, né? E às vezes quando a vida está meio desbalanceada, né? A pessoa está estressada, ela não busca diversão, algum outro tipo de prazer, ela tem a tendência de achar que a droga vai trazer esse equilíbrio, né? E aí ela vai entrando. Um sujeito falou para mim que quando fuma o crack, que ele se sente o dono do mundo. Olha que chique. Durante fração de segundos, eu sou o dono do mundo. Virou nada, né? Então, tudo isso é fator de risco, né? Que a pessoa vai buscando. E que devem ser observados de perto por pai e por mãe. Agora, o que faz, né? Ninguém chega à dependência química de uma hora para outra. Tá? Então, assim, começa nesse uso por curiosidade, por esses fatores de risco aí, e isso vai se agravando. Então, a pessoa ela experimenta, ela começa a fazer usos esporádicos do álcool e das outras drogas, e depois ela vai ficando habituada com esse uso, né? Então esse hábito ele vai aumentando e ela começa a perder o controle. É gostoso, né, mesmo? Por que não repetir, né? E ela vai começando a usar mais frequentemente, vai aumentando também a dosagem, né? Quando ela desenvolve tolerância. E aí é que já começa o risco, porque ela começa a perder o controle sobre isso. Aí já se instala, sobre já está se instalando a dependência. O próprio consumista perde o controle sobre as compras, compra. Todos os excessos são prejudiciais, como droga, então, uma tragédia. Dr. Thales Paim, existe, agora eu quero que o senhor vai responder isso para mim ali na sua câmera, câmera, aqui com você. Existe cura e como é essa cura? Você pode responder ali, naquela câmera ali, ó. Certo. Então, Eugenia, essa é uma pergunta muito polêmica, realmente. No meu consultório eu recebo esse questionamento semanalmente. Porque as pessoas, ela é polêmica porque as pessoas confundem o que é um uso de uma substância e o que é uma dependência de uma substância. Uma pessoa que passa a usar uma substância, por exemplo, o álcool, numa quantidade muito frequente, todos os dias na semana, aumenta a quantidade da substância ingerida, passa a gastar muito tempo usando aquela substância ou para tentar obter essa substância, começa a desenvolver às vezes sintomas que a gente chama de abstinência, que é quando o corpo sente falta da substância, a pessoa consegue perceber isso, né? Tem o desenvolvimento da tolerância, e a pessoa continua a fazer o uso dessa substância mesmo percebendo vários prejuízos, mesmo físicos ou prejuízos nos relacionamentos, problemas conjugais, relacionamentos familiares que vão ficando desgastados. Mesmo nesse contexto, se a pessoa continua usando a substância, isso caracteriza uma dependência química. Quando a gente chega nesse ponto, não tem cura, né? A gente precisa de ser bem enfático nesse sentido, porque isso ajuda as pessoas, né? Então, mas eu acho que o que mais as pessoas querem saber quando elas perguntam se tem ou não tem cura, não é se tem ou não. O que elas querem saber é se elas podem ter uma vida normal, né? Se elas podem voltar a ter uma vida que a gente pode chamar de uma vida normal. A resposta é sim, isso é possível, né? O que vai depender é de um bom tratamento, né? E esse bom tratamento, infelizmente, não tem um tratamento que seja mágico, um tratamento que funcione para todas as pessoas, né? Algumas pessoas se beneficiam muito com o tratamento com o psiquiatra, com o uso de medicações. Outras pessoas vão ter mais benefícios com uma psicoterapia individual, outros com uma psicoterapia de grupo. Algumas pessoas têm um grande benefício
quando são inseridas em grupos de mútua ajuda. Temos aí o AA, o NA, por exemplo, que para algumas pessoas tem um papel fundamental. Envolvimento com religiões, práticas esportivas. Então, nós precisamos de ver junto com aquela pessoa, pensar junto com ela o melhor plano individualizado para ela, né? A partir disso, é possível a gente ter um controle, porque é esse controle que vai possibilitar que a pessoa seja feliz, que ela tenha a vida dela restabelecida. Com dignidade, com felicidade, é isso? Exatamente. Então, não existe cura, existe controle necessário. É isso, doutor? É isso mesmo. Tá certo? E uma coisa que a gente tem que lembrar é que as pessoas, quando a gente tira a substância, ajuda a pessoa a ficar livre da substância, o problema não está resolvido, né? Esse que é o maior problema, o maior desafio que nós temos, não é parar de usar a substância. Quando a pessoa para de usar a substância, grande parte da vida dela está desestruturada, né? Então a gente precisa de ajudar a pessoa a reconstruir as relações familiares, sociais que ela tem. Vamos aqui. Esse é o babado. Tá tudo desconstruído. Maria Luísa, psicóloga. Quando uma pessoa ou familiar deve procurar ajuda? Por favor, na sua câmera ali. Ó. Então, como o Dr. Tales disse, não existe, quando a pessoa chega à dependência química, não existe dependência química sem nenhum problema. Tá? Então a pessoa já está com bastante problema social, nos relacionamentos, prejuízos na vida financeira, prejuízos cognitivos, psíquicos. Então, a família, nesse momento, ela percebe também isso. Às vezes a família percebe primeiro do que a própria pessoa. Então, o que ela pode fazer? Procurar ajuda especializada nesse momento, né? Nós temos lá na Marjá, nesse primeiro contato, toda terça-feira, por exemplo, tem um grupo que eu coordeno que é para o dependente. Eles vão... Enfim, espaço... vocês têm todo um know-how envolvendo tudo isso. Porque eu estou vendo aqui por causa dos meus minutos. Agora você, Lécio Honorato Pereira. O que a Marjá oferece? Bom, Gininho, perante a problemática da dependência química, sendo um grande desafio, nós temos uma equipe multidisciplinar para tratar com esse olhar individualizado, né, que é necessário. Nós oferecemos, além do atendimento psiquiátrico, o atendimento psicológico individual, familiar, grupo, temos uma nutricionista, temos uma atividade física com um educador físico voltado para a parte terapêutica, além de ter incluído no nosso cronograma de atividade laborterapias que trabalham a conscientização e a reflexão desses indivíduos para buscar esse autodesenvolvimento, autoconhecimento, para que essas pessoas não tenham necessidade de buscar mais a droga. A Marjá está preparada para tratar a dependência química? Nós buscamos muito essa qualificação profissional e a visão mesmo com muito profissionalismo para tratar a dependência química como uma doença, que é... E você me diz o seguinte, que eu quero que você diga naquela câmera ali, ó, olhos nos olhos, aquilo que você me explicava sobre a conscientização, tanto do viciado, do dependente químico, perdão, e da família. Explique ali. Ok. É muito interessante que o público saiba que a partir do momento em que nós acolhemos um dependente químico, não é somente ele que recebe esse tratamento, sim também toda a família que está envolvida junto e tem sintomas da doença. Nós temos um grupo que acolhe essas famílias recebem a terapia familiar junto com o dependente na comunidade terapêutica, e todo o trabalho dos profissionais é realizado a partir da conscientização da problemática da dependência química e como eles podem se fortalecer como seres humanos para não depender mais do uso da droga. Em quanto tempo é o tratamento? E, Gininho, hoje nós não temos um tempo cronológico estipulado, é a partir desse olhar individualizado e o desenvolvimento de cada aluno. Exato.
A média de tratamento é em torno de 6 a 9 meses. Com bons resultados? Com bons resultados. Hoje nós temos alunos que já estão reinseridos no mercado de trabalho, com uma reorganização familiar evidente, e nós temos devolutivas muito positivas, tanto de alunos quanto de família. Ele fala doce, né? Tô gostando. É sempre assim. Queridos, quando eu estiver muito nervoso, eu vou lá para Marjá. Quando eu estiver soltando labaredas no meu dia a dia. É importante trabalhar com muita amorosidade na comunidade Né, terapêutica. Lécio? Sei. Lécio, onde encontrar a Marjá? A Marjá hoje está situada com o centro administrativo na rua Ouvidor Freire, 2090, sala 15. Nosso telefone é o 3721-3623 e, como dito no início da nossa entrevista, nós temos o site que vocês podem acessar, que é o www.recantojanaína.org.br. Temos solução, né? Estamos de braços abertos. Obrigado, obrigado e obrigado. Muito obrigado a Satisfação você, recebemos, viu? Tá? Sucesso. Estou à disposição. No próximo bloco, Higininho tem uma top model internacionalíssima para entrevistar. Veio ela com mamãe aqui. Ela está chegando de 9 meses pela Ásia. 9 meses de muito sucesso. Sucesso este que terá prosseguimento já logo no início de 2015. No próximo bloco, vocês não vão sair daí.